vejo que o empresário, muitas vezes, ele é tudo ou nada. Tem muita coisa que a IA faz mal. Assim como tem muita coisa que eu faço mal, que você faz mal. Só que tem muita coisa que você faz bem, que eu faço bem, que a IA faz bem. Então, a gente entendendo essa analogia de que é como se fosse uma pessoa, fica claro que não adianta eu esperar que ela faça tudo. Eu preciso entender o que ela faz bem, o que ela faz mal. Eu dou pra ela o que ela faz bem e eu continuo fazendo do jeito que eu faço hoje aquilo que ela faz mal. Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um episódio, esse com gosto especial, gosto nova era. Nós vamos ter aqui participações incríveis, extraordinárias a nível nacional. E hoje nós estamos diretamente aqui da Nova Era, onde está acontecendo o maior evento Norte-Nordeste aqui de empreendedorismo, de inovação, de marketing. E nós temos um convidado mega especial que está aqui diretamente de São Paulo. Ele veio compartilhar como que ele fez para a G4 crescer tanto através da automação, da tecnologia, de IA e principalmente simplificar. Ele que já tem uma jornada incrível, eu já conheci, inclusive já participei de programas com ele, onde ele focava realmente na eficiência, no growth, e ele está à frente. Então, com vocês, João Vitor, sócio do G4, CPTO do G4. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Karine. Tudo bem? Tudo em paz. Vamos falar sobre IA. É algo que você tem trabalhado de forma muito simples, né, e que gera um resultado. A primeira coisa que eu percebo, João, é que muitos empresários, eles complicam, é como se eles se afastassem da IA por medo. Como que você poderia iniciar esse bate-papo falando o que é IA, como que ele utiliza, como que eu posso já trazer essa visão simples de usar isso no meu dia a dia? Tá. Eu acho que a melhor forma do empresário pensar na IA é como se ele estivesse contratando alguém para quem ele vai delegar uma tarefa. Na hora que você pensa dessa forma, você então pode dar um passo além e falar, tá, mas se eu fosse contratar uma pessoa mesmo na minha empresa, eu ia contratar ela para fazer o quê? Quais atividades eu acho que ter mais alguém para me ajudar iria de fato agregar valor? Nessa listinha de atividades, você então tem que fazer um filtro que é quais delas essa pessoa ia trabalhar sentada no escritório em frente ao computador. Essas são as atividades onde a inteligência artificial generativa, né, que a gente está chamando aqui de IA, eu gosto sempre de fazer essa diferença porque tem vários tipos, né? Então, quando fala IA aqui é a generativa, o ChatGPT, estilo ali. Essas são as atividades onde a IA pode ir bem. Então, a primeira coisa é ter esse modelo mental. Não é um software, um sistema, algo complexo, não. É alguém que você vai delegar as tarefas ali que podem ser executadas por um humano no escritório em frente ao computador. E o passo seguinte é começar pequeno. Eu vejo que o empresário, muitas vezes, ele é tudo ou nada. Tem muita coisa que a IA faz mal. Assim como tem muita coisa que eu faço mal, que você faz mal. Só que tem muita coisa que você faz bem, que eu faço bem, que a IA faz bem. Então, a gente entendendo essa analogia de que é como se fosse uma pessoa, fica claro que não adianta eu esperar que ela faça tudo. Eu preciso entender o que ela faz bem, o que ela faz mal. Eu dou pra ela o que ela faz bem e eu continuo fazendo do jeito que eu faço hoje aquilo que ela faz mal. Essa cabeça que parece simples é uma cabeça muito difícil de ter. Por quê? Porque a gente, como empresário, está acostumado a software. Eu abro o Excel vai fazer o que ele tem que fazer, sempre do mesmo jeito, nunca vai errar. Se eu pedir o Excel, soma a coluna A com a coluna B, sempre vai somar a coluna A com a coluna B. Ele nunca vai fazer alguma coisa diferente disso. Se eu pedir a IA, resume esse artigo que foi publicado no site X para mim, ela vai resumir. Eu peço de novo, ela vai resumir de novo. E dependendo da IA que eu usei, pode ser que ela faça um resumo errado. E mesmo que eu use a mesma IA e eu resuma 10 vezes, ela vai fazer 10 resumos diferentes, né? Pode até que o conteúdo central do resumo seja o mesmo, mas não vão ser exatamente as mesmas palavras. Então, é isso que eu acho que muitas vezes, eu não vou falar que assusta, mas que torna mais difícil para o empresário adotar IA. Ele está acostumado a ver a tecnologia como um software determinístico que sempre faz exatamente aquelas coisas, exatamente daquela forma, e aquilo que te falaram que ele consegue fazer, pronto, acabou e não tem conversa. Com a IA é diferente. Você precisa trazer isso de entender, cara, é como se fosse uma pessoa, erra às vezes, tem variação de resultado, tem coisa que você está chamando de erro, mas na verdade não é erro, é que você delegou errado. Né? É exatamente o que você acabou de falar. É uma
uma pessoa que você precisa conversar com ela, passar as informações assertivas, questionar, porque isso vai trazendo cada vez mais Dar eficiência, feedback. dar feedback. Eu gosto de dizer que eu brigo com a minha IA. Um dia desse eu fui fazer um relatório, e aí ela, justamente desse evento, eu falei assim, ela falou assim, olha, mas você está construindo uma marca, então vai demorar. Eu disse, não, mas já estou há tanto tempo no mercado, já temos essa informação. Aí ela fala assim, mas agora, ela falou assim, veja bem, mas agora você trouxe mais dados. Então, é muito importante não só copiar e colar uma informação, é entender que quanto mais informação você der, quanto mais treinar, melhor. De novo, vamos pensar na pessoa. Quem vai desempenhar melhor uma função? Quem chegou e hoje é o primeiro dia na empresa, ou alguém que já está com você há um mês sendo treinado, ou alguém que está com você há 3 anos executando? Quem está com você há 3 anos, tendo contexto, sabendo usar as ferramentas, tendo recebido muito feedback do que fez, vai desempenhar melhor aquela mesma função do que alguém que acabou de começar. Só que é isso, tem que investir. Só que a IA tem uma vantagem. Geralmente ela leva bem menos do que 3 anos, né, para aprender a fazer bem a tarefa. E diferente do time humano, você não corre aquele risco de, treinei, investi, foi embora, tem que treinar todo mundo de novo do zero. A IA continua lá com você. Então essa é uma grande vantagem que eu vejo. Falando nessa questão de pessoas, vocês já conseguiram mensurar o impacto financeiro? Tipo assim, quanto que a companhia já... Não vou falar economizar, porque não é sobre economizar. É o quanto vocês tiveram de resultados financeiros. Tipo assim, olha, com a IA nós diminuímos esse custo, nós impactamos financeiramente X. Hoje, a nossa estimativa atual, a gente fez ela 2 semanas atrás, é que nós já estamos economizando só de folha, sem olhar o aumento das outras coisas, mas só de folha, algo ali na casa de 1.200.000, 1.500.000 reais por mês. Empresário, 1,5 milhão faz sentido para você? E sem falar da burocracia, do tempo que se perde, que é intangível, né? Sim, e assim, a gente vê esse ano, tá? Pra você ter uma noção. Nossa folha estava projetada de sair de 450, que a gente terminou ano passado, 440, para 560 pessoas. A gente assumiu um compromisso de que essa folha vai chegar no máximo em 460 pessoas. Então a gente está falando de 100 pessoas a menos do que nós havíamos projetado inicialmente. E com um aumento de faturamento maior. E com aumento de faturamento, Ele falou bem? Então a gente vai para 750 milhões de faturamento. Então na hora que a gente olha em ganho de margem mesmo ali, a gente está estimando 7 pontos percentuais de ganho de margem de eficiência da empresa na última linha, que nesse caso é 100% lucro, né, basicamente. É inegociável ali o lucro. E João Vitor, qual foi o primeiro, eu não sei se eu chamaria de setor, mas qual foi o primeiro processo que vocês já implantaram, assim, que fez muito sentido e já gerou impacto? Tem 2 respostas diferentes para isso. Primeiro mesmo, produção de conteúdo em rede social. Em novembro de 2019... Em novembro de 2022, eu dei um treinamento para o time sobre o uso de IA. Naquela época era o DaVinci 003, o modelo da OpenAI. Como que eles poderiam usar aquilo para ajudar a produzir, né, conteúdo ali para as redes sociais. Legenda de post, principalmente. Então, você escrevia o post, ele produzia a legenda, já seguindo as coisas e tudo mais. O primeiro setor, porém, com implementação massiva, estruturada, foi o setor de pré-vendas. Foi a gente não precisar mais que o SDR ficasse fazendo anotações durante a ligação. A ligação acabava, a gente pegava o arquivo de áudio, transcreve, extrai as informações e salva automaticamente no CRM. Então, assim, o primeiro setor, formalmente falando, foi produção de redes sociais. O primeiro setor com impacto mesmo, relevante em larga escala, foi o comercial e em pré-vendas. E é muito legal porque a IA, se você treiná-la, ela vai ser muito assertiva no índice do cliente ideal. Então, ele vai fazer as perguntas mais assertivas. Lá na nossa empresa, a gente usa muito a IA hoje para analisar a performance do vendedor. Então, por que eu vendi, por que eu não vendi? Por que a venda foi mais rápido, por que a venda demorou tanto? E o que é mais legal é a implantação dos agentes sintéticos, né? Que é justamente mapear esse comportamento. Falando em inovação em sistemas, se você fosse começar uma empresa do zero hoje, qual seria a IA que você, de cara, investiria e que você
Você fala em setor da empresa, em área da empresa? Imagina, vamos pensar, se a empresa está começando agora, o foco, toda empresa está começando agora é vendas, né? Então, eu acredito que toda empresa está no início, ela precisa gerar caixa. Então, vamos pensar em vendas. Então, eu vou te dar duas respostas. fica à Eu vontade, vou te falar de vendas, né, ou como que eu usaria em vendas, mas acho que antes disso. Eu acredito, quando a gente está começando a empresa, que, assim como você falou, tendo um produto para vender, a coisa mais importante é vende primeiro, para você ter feedback de cliente real te pagando e usando. Só que eu não acredito que no começo eu deva delegar vendas. Então, no começo eu não acho que eu usaria muito IA em vendas, a não ser talvez para, como você falou, putz, fiz lá 10 ligações de venda. Deixa eu pedir a IA para analisar elas para mim. Então, eu usaria muito mais no chamado back-office desde o começo, do que no front office que lida com o cliente, principalmente no começo, por isso. Você quer pegar esses feedbacks, testar e fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, no D0, eu já teria uma IA analisando, me ajudando a escrever os playbooks de venda, me ajudando após cada ligação feita com o cliente, entender o que funcionou, o que não funcionou, dar feedback para quem está vendendo e, dependendo do que for, putz, olha, essa ligação vendeu, mas ele falou isso aqui diferente do playbook. Se funcionou e está diferente do playbook, deixa eu já atualizar o playbook com essa nova informação. Então, isso, desde o começo, sem dúvida nenhuma, eu já estaria olhando. Mas eu, majoritariamente, colocaria IA no back-office para, putz, como é que eu faço toda a parte de documentação de processo desde o começo? Porque a gente só pensa em documentar processo depois, a IA já vai documentando agora. E eu fui um tempo consultora empresarial e quando eu entrava nas empresas, o maior gargalo era a comunicação e processos, porque justamente demorava muito para fazer um processo POP. E aí, há 5 minutos, se você fizer uma descrição clara das tarefas... Ela te entrevista, valida o que você está fazendo. Ela faz um playbook de venda maravilhoso, com missão... E o que é mais legal? Você vai lá e tem esse playbook, você vai depois pega 50 ligações dos vendedores, 25 que venderam, 25 que não venderam. Pede ela, compara o playbook, as suas ligações que venderam, as suas ligações que não venderam. O que eu preciso atualizar no playbook? E ela atualiza para você. Ou se ela não quiser que ela atualize automático, ela te fala e te sugere todas as alterações e você aprova ou não. É o tipo de coisa que antes, assim, tô no mercado há bastante tempo. Mesmo o G4 sendo uma empresa que comercial gigante, a gente não tem, por exemplo, uma área de sales enablement tão parruda quanto os livros falam para ter. Conversei com várias operações comerciais. Ninguém tem isso. Só que todo mundo concorda que é fundamental. Alguém que acompanha as ligações, que entende, que melhora, que ajusta. Por que não tem? Porque é caro, porque é difícil, porque é uma volumetria tão grande. Isso não é mais desculpa. E aí eu fico quase revoltado quando eu vejo um empresário não usando isso a favor dele. E qual IA você mais recomenda para implantação de processos? Que você mais gosta? Criar esses materiais, esses processos? Aí que tá. Eu acredito que para descrever mesmo o processo, hoje, nenhuma superou nos meus testes o ChatGPT. Né? E aí, a gente fala o ChatGPT, mas são as IAs da OpenAI. Sim. Só que tem um porém. O documento final que ele produz, eu percebi que as pessoas não gostam. Então, ele dá uma descrição muito boa, muito detalhada, muito completa. Um melhor, né? Então, o que eu faço? Aí, hoje, a gente usa o G4S para isso, que ele tem todas lá dentro, mas antes, o que eu fazia? Eu pegava o áudio da entrevista, seja lá o que fosse, mandava para o ChatGPT estruturar o documento, pegava o documento e falava, Cláudio, deixa bonitinho agora. Eu faço exatamente assim. E o legal é quando você brinca com elas, né? O Cláudio, ele traz o visual, ele traz lá o organograma, ele traz o fluxograma, ele traz todos os gráficos. Só que ele às vezes, ele começa a colocar a opinião dele demais naquilo, né? Ele começa a dar umas viajadas. Mas não, eu só quero que você descreva. Eu só quero descrever. Só faz. Objetivo, né? É isso. João, o que você acredita? Como é que você vê, tipo assim, Karine, as empresas com IA, as empresas sem IA? Você acha que a própria NRF fala muito, né, do novo agora, o futuro é agora. Você acha que ainda dá tempo a algumas empresas decidirem se vão usar ou não? Qual é a tua visão de mercado de futuro empresarial? Seja em um nicho educacional, serviço, varejo. Vamos lá. Eu vim de mercado financeiro, então eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso. Qual que é o objetivo final da empresa? Dar lucro. Para dar lucro, você tem que ter mais receita, então você tem que crescer. Tem uma frase até de um amigo meu que é o Denner, que se você não está crescendo, você está morrendo. Sim. Só que não basta só crescer e vender mais, você também tem que segurar seus custos e ser mais eficiente para sobrar lucro na última linha. Existe uma ferramenta que consegue te ajudar com as duas coisas.
Você acha que o seu competidor vai usar essa ferramenta? Vai. Se o seu competidor vai usar uma ferramenta e você não usar, o que acontece? O competidor tem uma vantagem sobre você. Você vai perder. Por quê? Porque esse competidor, ele vai ser mais eficiente que você, seja porque ele vai aumentar a receita mais rápido, vai reduzir custo mais rápido, vai ter uma margem melhor. E o que esse competidor vai fazer? Ele vai usar aquilo para roubar mercado de você. Então, talvez em tempos diferentes, invariavelmente, todas as empresas vão adotar como uma ferramenta de ganho de eficiência. E aí, obviamente, os setores de serviço e tecnologia vão ser afetados mais fortemente, mais rápido. Por quê? Porque quando a gente vai, por exemplo, para uma indústria, por mais que a IA consiga ajudar a ganhar eficiência sem dúvida nenhuma, acaba que grande parte da eficiência da indústria vem de maquinário, né? Onde aí você vai precisar de robótica, essas coisas. Então, quanto menos os ativos tangíveis reais da sua empresa forem o que faz ela gerar valor, mais forem as pessoas que estão trabalhando, mais rápido e mais fortemente a IA vai impactar. Mas, invariavelmente, ela vai impactar em todos. Porque vai chegar uma hora que alguém na indústria vai usar uma IA, por exemplo, já aconteceu isso, plugar um ChatGPT num laboratório para testes clínicos para ele desenvolver medicamentos mais rápido. Ele acelera 80% o tempo de desenvolvimento de uma nova droga. Cara, todo mundo vai usar. A questão não é se, é quando. E quem usar primeiro vai ter a vantagem. Vai ter vantagem. Como líder agora, né? João Vitor, como líder, você sentiu alguma dificuldade de implantar IA? Qual foi o nível? Porque assim, a gente sabe que existe o que vemos na internet, o resultado, mas existe ali a jornada interna. Então, fala pra gente como líder agora, como empresário, como estrategista, como que você fez? Foi comum às pessoas? Existe uma resistência de quem é mais, vamos dizer assim, conservador? Fala um pouco dessa parte de pessoas, liderança e como foi o processo. Sim, foi desafiador. Eu tenho sorte, porque a cultura no G4 sempre foi essa cultura muito de abraçar essas coisas, então eu diria que foi mais fácil do que será na maioria das empresas. Mas mesmo no G4, eu vi desafios que eu vejo outras empresas tendo. Exemplo simples. As pessoas testaram a IA para algo que a IA não fez bem. Aí pode ser porque a IA não conseguia, porque a pessoa testou errado, não importa. Mas tiveram uma experiência ruim. E assumiu que aquela era a experiência que a IA ia dar em absolutamente tudo. E nisso já travavam e eram super resistentes a fazer coisas com IA. Putz. Então esse foi um erro que aconteceu muito. Só que esse ainda foi uma coisa que dá para superar. Você mostra a pessoa outros exemplos e tal, ela testa de novo e funciona. Só que tem um segundo que em todos os lugares aconteceu, que é as pessoas ficarem com receio sobre o seu próprio futuro. Ser demitido, deixar, né? E aí eu gosto muito de ser pragmático, que é falar. Isso vai acontecer com algumas pessoas. Não tem como, né? Eu falei ali no palco, a gente tinha essa área de alocação de alunos que foi de 10 para 0. Felizmente, nesse caso, eram 10 freelancers ali, não eram do time fixo, né? Necessariamente tinha, na verdade, 2 pessoas do time fixo que a gente não precisou demitir, conseguiu só realocar, mas eram 8 freelancers que a gente cortou. Não sei o que eles vão fazer. Só que acontece, dado que isso é uma verdade que vai acontecer, eu falo que é que nem ascensorista de elevador. Você era um assessorista de elevador, começaram a colocar tudo automático, não é mais obrigatório ter. O que você faz? Vai ficar chorando? Não, aprende a próxima coisa. Então, aproveita esse momento de transição para aprender uma nova função que você pode fazer. Só que aí o gestor da empresa também tem uma coisa na cabeça dele, que é o seguinte: quanto tempo você acha que a IA te salva por semana? Se você fosse falar. Em horas, assim, quantas horas? Eu acredito que, no mínimo, sem brincadeira nenhuma, umas 4 horas. Meio dia de trabalho ali. No mínimo, aí há 4 horas. Agora, vamos falar um atendente de suporte. O atendente de suporte, ele entra, sei lá, 9 a 6, né? Ou seja, você colocou IA no seu suporte. A gente colocou no nosso. Quantas horas por semana você salvou dele? Nenhuma. Ele continua entrando às 9, saindo às 6. Eu acho que é esse horário, não sei. Mas assim, ele continua entrando 9 a 6. E cada vez mais improdutivo, porque naturalmente é mais estímulo, é mais... Tem mais IA, mais chamados vão para IA, menos colega de trabalho ele tem do lado dele agora para trocar, porque você não precisa de tantas pessoas para atender aquele chamado. Então, a gente como gestor também tem que entender que nem todo mundo tem o mesmo incentivo que nós temos para adotar essa tecnologia. E pelo contrário, algumas pessoas têm quase que o incentivo oposto, porque elas olham para aquilo e falam, cara, claramente está vindo roubar meu emprego atual. Eu vou ter que ou aceitar
ou mudar aquilo que eu faço, aprender uma nova profissão, aprender um novo conjunto de habilidades, o que é desconfortável. Não é fácil. Então, a gente também, como gestor, tem que entender isso e, primeiro, colocar isso na nossa conta de saber, cara, vai ter resistência. Em algumas áreas, obviamente, serão mais resistentes do que outras em adotar. E, segundo, nós temos um papel quase que de ser humano de falar, porra, tô indo implementar esse negócio ali. A gente tá passando isso na nossa área de suporte. Tô indo lá implementar IA na área de suporte. Coloquei meu time, uma das melhores pessoas que eu tenho trabalhando comigo, e falei, a missão de vocês é chegar a 50% de atendimento com IA. Eu não quero demitir as pessoas. Como é que então eu qualifico essas pessoas? Estamos investindo em qualificar essas pessoas para elas assumirem outras posições na empresa. Se ressignificarem, né? Fazer transição Exato. de carreira. Só que a gente tem que entender que isso vai acontecer e que nós, como gestores, vamos precisar lidar com isso. Então, eu separo muito essas duas coisas, né? Eu separo a resistência por a pessoa, por falta de conhecimento ou por um conhecimento equivocado, uma experiência ruim. Esse é fácil de lidar. É só mostrar outros exemplos e tal. Mas tem essa resistência por medo, que ela é difícil, porque em alguns casos é um medo real. Não é um medo Não, esse medo é real. É real. E não só dentro das empresas, profissões como todo, curso, formação. Essa semana saiu uma postagem de um grande empresário na área educacional aqui da cidade, né? Educação mesmo tradicional. E ele falou as profissões que ele não gostaria que seu filho se formasse, né? E aí vem toda essa questão ainda cultural de criticar. Nossa, você está falando mal, um exemplo, da arquitetura, do advogado. Não. Ele está falando de algo que no futuro vai ser substituído mais fácil, né? Vai acontecer. Então, não é a pessoa, não é o profissional como formação, mas é a área de atuação. Exemplo do G4. A gente tem claramente que a nossa divisão de cursos online, ela vai acabar. É claro, isso, tipo assim, é óbvio para nós que 2 a 3 anos no máximo vai ser impossível você vender um curso online gravado cobrando um valor que seja economicamente viável manter uma estrutura do tamanho que nós temos para essa unidade de negócio na empresa. É tão simples quanto isso. Putz, o que a gente vai fazer? Vamos ter que reposicionar e entender isso. Então, não adianta você negar o futuro. Ele vai vir, você querendo ou não. Então, pode ficar puto, pode ficar chateado, mas assim, levanta a cabeça e vai pra lá, né? E faz o que tem que fazer. João Vitor, pra gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera. Imagina que tem milhares de empresários, empreendedores, alguns que estão aqui, que acompanharam a sua belíssima participação, mas outros também que não estiveram, não decidiram estar aqui. Então, fala para essas pessoas, de forma, do seu jeito, claro, como que elas começam, qual é o primeiro passo? Imagina assim, faz assim, vai aqui, começa assim, porque nós não queremos, você empresário, nós não queremos que você morra enquanto empresário, enquanto negócio, né? Que você deixe de existir. Nós queremos que você prospere, que você cresça, você é um inconformado, você constrói o Brasil. Então, se adaptar, se reinventar. Então, é com você. Vamos lá. Eu quero que você pegue uma semana normal sua, mapeie tudo aquilo que você faz no escritório em frente ao computador. E absolutamente todas essas coisas você vai testar, pedir ajuda, pelo menos 2, idealmente 3 IAs diferentes para fazer. Tá na dúvida? Pega o ChatGPT, pega o Claude, pega o Gemini. Você vai gastar R$100 por mês em cada um. Felizmente, todos têm assinatura mensal. Então, você vai assinar por um mês cada uma delas. Tem que ser a versão paga, não use a gratuita. A paga é melhor de fato, a gratuita é muito mais limitada. E tudo que você fizer, você vai pedir ajuda para essas 3 IAs. Você vai pedir para as 3, por quê? Porque às vezes uma vai ser melhor do que a outra, depende do seu fluxo, da sua rotina. No final dessa semana, você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui a IA fez bem, essa foi a IA que fez melhor, isso aqui a IA faz mal. Na semana seguinte, você não vai mais fazer tudo, você vai fazer só o que a IA fez bem. E aí você vai entender, putz, ganhou. Na terceira semana agora você vai tentar automatizar para você não precisar mais pedir. Se você seguir esse fluxo em 3 semanas, eu tenho certeza que a sua percepção do que a IA consegue fazer, do que ela não consegue, de como ela vai gerar ganho, vai ser totalmente diferente da que ela é hoje. E é tão simples quanto aquilo que eu falei no palco. Primeiro a gente começa, depois a gente fica bom. Então, primeiro a gente começa. E começar é tentar fazer tudo, e vai ter coisa que vai dar errado, que vai ser ruim, e tá tudo bem. Se não estiver dando errado, você tá usando pouco. Só que aí você vai entender o que dá certo, o que dá errado você para, o que dá certo continua, melhora e vai pra próxima. Então, essa é a cabeça para se ter. Maravilha.
Maravilha. João Vitor, muito obrigada por Obrigado sua pelo participação. Você que não segue o nosso canal, que não está inscrito, segue, se inscreve, deixa sua mensagem aqui e se prepara que esse episódio, essa temporada da Nova Era, terceira edição, vai dar o que falar. E eu te vejo, empresário, aqui nas próximas edições. Eu quero que você cresça através desse canal e que você entenda uma coisa. O sucesso é uma decisão diária. Todos os dias você vai fazer 1% melhor, todos os dias você vai arriscar, você vai se desafiar. Mas certamente, se você perseverar com humildade, com busca pelo conhecimento, tudo vai dar certo. Te vejo no próximo episódio.